Graça e paz. Bom dia, igreja querida. Hoje é um dia muito especial para mim. Meu coração se enche de alegria. Estou vendo aqui muita gente querida que faz parte de outros ministérios e que vieram prestigiar, além da minha filhota. Amigos queridos que vieram de Mogi e outros que vieram de São Paulo. Mas alegria grande por poder lançar o livro nessa igreja, a igreja que tanto amo, igreja que faço parte. E digo isso porque no mês passado eu fui à igreja do meu cunhado, pastor Osvaldo, Igreja Batista Ágape em São Paulo, para pregar e lançar o livro. Osvaldo, que aliás foi usado pelo Senhor para eu conhecer o ministério cristão Alfa e Ômega, quando em fevereiro do ano passado ele indicou uma programação que aqui tivemos, e eu vim, gostei, fiquei, e aqui tenho servido com os irmãos. Mas quando fui pregar lá na igreja do Osvaldo, ao final do culto, eu estava pronto para vender os livros e tinha levado uma quantidade que eu julguei ser adequada, precisamente 130 livros. E isso talvez por falta de fé ou de experiência, mas pela graça do Senhor e para a honra e glória dele, todos os livros foram vendidos. E então eu imagino até que se eu tivesse levado mais, talvez tivesse vendido. De forma que venho para cá hoje um pouco mais experiente, um pouco mais programado, para não correr o risco de ter falta. Mas antes de entrar na exposição da palavra propriamente dita, eu queria partilhar com a igreja como foi o processo de escrever o livro. E eu escrevi no ano retrasado, num momento da minha vida em que eu vivia um profundo deserto. Salmo 63, versículo 1, expressa bem como e onde eu me encontrava. Porque Davi diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco de dia e de noite, e a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da sua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Assim eu me encontrava. E o Senhor reservou 2022 para ser um ano sabático na minha vida, me isolando de tudo e de todos. E eu permaneci em casa sozinho, eu e o Senhor, para buscar a face de Deus e ter momentos de oração. Então eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E lia a palavra, e meditava na palavra, e estudava a palavra de Deus, e ruminava a palavra, até que em setembro daquele ano, o Senhor coloca no meu coração um desejo ardente, uma chama de escrever um livro. Dia seguinte estava pronto, porque o Senhor havia me dado estratégia, propósito, tema, título, divisão de capítulos, textos bíblicos em cima dos quais eu fiz as reflexões. E na manhã seguinte eu comecei a escrever. Em um mês eu tinha terminado, achando que eu o lançaria para o Natal de 2022. Na realidade, o livro só veio a ser publicado para o Natal do ano passado. E aqui tem um ensino de Deus para as nossas vidas. Não se trata do nosso tempo, não é o nosso tempo que prevalece. É o tempo do soberano Deus. E até que o tempo do Senhor se cumpra, é tempo de esperarmos, de descansarmos, de entregarmos, de confiarmos no Senhor. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:26, bom é aguardar a salvação no Senhor, isso em silêncio. Mas queria partilhar com vocês como que nasceu o título do livro, Por Onde Anda o Senhor. E ele nasce de uma brincadeira das antigas. Antigamente, quando dois compadres, quando dois conhecidos deixavam de se encontrar com frequência, quando se reencontravam, era comum que um deles perguntasse: escuta, por onde anda o Senhor? Mas mais do que uma brincadeira, essa pergunta que faço, que é uma pergunta retórica e provocativa, é a pergunta que muitos de nós fazemos quando nos vemos, quando nos encontramos no versículo 4 do Salmo 23 que cantamos há pouco. Quando Davi fala sobre o período em que atravessamos o vale da sombra da morte. E neste momento, quando a gente faz essa pergunta, ela quer dizer assim: Deus, por onde anda o Senhor? Deus, será que o Senhor não está me vendo aqui? Deus, será que o Senhor não está notando a minha dor? Deus, será que o Senhor não está percebendo como está sofrido?
Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Deus, será que verdadeiramente o Senhor me ama? Deus, será que o Senhor existe? Deus, será que o Senhor se distraiu com alguma coisa? Ou será que o Senhor, como no barco com os discípulos, está dormindo? Deus, será? E o livro então vem para responder essas perguntas. O livro, que é dividido em 40 capítulos, 40 textos bíblicos com reflexões, e 40 na Bíblia é um número muito emblemático. E o livro vem para responder, para fundamentar, para apoiar, para sustentar a verdade incontestável que o Senhor atravessa o vale da sombra da morte conosco e nos sustenta. Amém? Eu tive o grande privilégio de ter o pastor Hernandes Dias Lopes prefaciando meu livro, e ele foi muito generoso nas palavras que escreveu sobre mim e sobre o livro. Em julho do ano passado, casualmente, eu o encontrei no aeroporto, e aí eu disse: pastor, está difícil, as editoras não querem pegar. Ele falou assim: Marcelo, é assim mesmo, no começo é normal, mas persevera. E perseverei, e a vitória está aqui. E eu terminaria esse momento de repartir essas alegrias sobre o livro dizendo que ele tem 2 claros propósitos para a minha vida, ou para a nossa vida, ou quando eu escrevi. Porque o primeiro propósito, é claro que é para a edificação do corpo, é para que ao momento em que lemos, nós sejamos fortalecidos, e que não reste nenhuma dúvida de que no deserto ou no vale da sombra da morte o Senhor está conosco, nos cuidando. Mas ele também tem um propósito evangelístico, e de quando eu lancei até hoje, eu já tive a oportunidade de entregar o livro para algumas pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus, e falar de Jesus no momento em que entregava, ou perceber algumas pessoas folheando e sendo tocadas, não pela letra do livro, mas pela letra da palavra de Deus. Porque tem uma coisa, querido, muitas vezes o mundo tem um pé atrás com a palavra de Deus, como nós conhecemos, mas se abre para um livro que tem uma outra roupagem, mas que tem a palavra de Deus nele. Amém? Deus usa a sua criatividade, e Ele tem as múltiplas maneiras de atingir as pessoas que ainda não o conhecem. E quero então me apropriar de alguns elementos do livro, e na realidade de princípios bíblicos, para meditar com a igreja nessa manhã sobre o tema: como enfrentarmos os sofrimentos deste mundo. Como enfrentarmos os sofrimentos deste mundo. E faço isso com base no Salmo 46, versículo 1, quando o salmista diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você pode repetir comigo isso? Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu gosto de pensar que o salmista, quando coloca este texto e essa verdade, ele não diz que o Senhor é nosso auxílio, que é nosso refúgio, que é nossa verdade, que é nossa fortaleza, se vierem as adversidades, ou caso venham as adversidades, porque elas virão, é certo que virão, sempre as teremos, mas sempre teremos o Senhor disponível para ser nosso amparo, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso auxílio. E sabe por que digo isso, querido? Porque seria tolice e ingenuidade da nossa parte acharmos que porque um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ficaríamos livres, isentos dos espinhos terrenos. Porque Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Salomão, no livro de Eclesiastes, falando sobre as lutas pelas quais nós passamos neste mundo, no capítulo 11, versículo 8, ele diz que nos lembremos dos dias difíceis e escuros deste mundo, porque não faltarão em quantidade. Ou seja, os teremos em quantidade, em larga escala. A mesma análise nós encontramos no Salmo 90, quando Moisés fala sobre uma vida cheia de lutas, e diz que aquele que vive muito chega a 70, 80 anos, e muitos destes
anos de labuta e sofrimento. Ou seja, o cenário não é nada favorável na perspectiva humana, porque sempre teremos as adversidades conosco. E como, enquanto cristãos, reagir a essa realidade? Os próprios textos que eu citei trazem respostas. Porque quando Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, ele também diz, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, tenham fé, tenham coragem, não temam. Ele está nos encorajando a não desanimarmos e não esmorecermos diante das intempéries dessa vida. Antes, a nos agarrarmos na promessa deixada em Mateus 28:20, quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, é o Senhor Jesus dizendo o seguinte, no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu estou contigo. Quando Salomão sugere que voltemos, que lembremos dos dias difíceis e escuros dessa vida, adotar esse exercício nos permite, nos lembra enxergar de onde saímos para onde viemos, de onde fomos retirados para onde fomos trazidos, resgatados, de onde fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, de dor para a graça eterna do Senhor. Quando Moisés faz uma análise acerca da brevidade da vida, no Salmo 90, também no versículo 12, ele faz uma oração, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. É porque com a sabedoria do alto, nós administramos o caos com leveza, e a vida ganha leveza, ganha sabor, ganha brilho, ganha cor. Percebe como a perspectiva agora mudou? E eu trago essa introdução para a partir de agora explorar mais o tema com vocês e dizer que existem 4 formas através das quais as adversidades nos afligem. Fatalidades, nós mesmos, o diabo e as provas que o Senhor permite que passemos. E começo falando das fatalidades, tragédias. Porque, meus amados, a graça do Senhor não nos blinda, não nos isenta de sermos afligidos pelo mal circunstancial. Ele chega para o incrédulo, mas chega para o crente. Ele atinge o ímpio, mas atinge o justo. Ele aflige aquele que não tem ao Senhor Jesus, mas também aflige aquele que é de Jesus. Se não, pensa comigo. Aqueles atiradores terroristas que entram metralhando em escolas e matam vidas inocentes, ali tem criança crente. A pandemia, muito crente, passou por dor, passou por perda, passou por luta, passou pelo luto. Efeitos aleatórios climáticos, tsunamis, terremotos, tornados. Eu tenho um amigo meu americano, crente forte, crente firme, evangelista, missionário, generoso, investe no reino, mora em Indiana, tem uma casa na Flórida. É muito comum, quando ele e família estão na Flórida, vir um tornado e eles se refugiarem num banheiro e ficam ali apertados por horas e horas, orando em oração, até que passe aquele tormento, aquele pesadelo. Família toda é de Jesus. Tem um amigo meu, já trabalhou em casa, fez algumas reformas, trabalha com obras, é um sujeito simples, mas servo do Senhor, crente, perdeu o filho num acidente de moto, indo para Santana de Parnaíba. Ou seja, meus amados, nós todos somos suscetíveis às aleatoriedades dessa vida. Pergunta então é, como combater esses sentimentos que vêm para entristecer a nossa alma? Amados, na alegria de perceber que a nossa segurança não reside em coisas, mas no eterno, no eu sou. Na certeza de que a nossa paz não depende de circunstâncias, ela é ultra circunstancial. Na convicção de que em Deus há propósito para todas as coisas. E vou dizer uma coisa que eu escrevo no livro. Mesmo assim, sabendo que o Senhor tem propósito com todas as coisas, eu não vou a um velório e digo para um viúvo assim, olha, fica em paz,
Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque não seria sábio, não seria sensível. Eu oro por ele, eu choro com ele, eu clamo pelo consolo do Espírito Santo na vida dele, mas continuo crendo que o Senhor transforma o mal em bem. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Você está comigo, querido? Amém. Não perdi ninguém, né? Amém. A segunda forma através da qual a adversidade nos aflige somos nós mesmos. Salmo 51 nos lembra de que nossa mãe nos concebe no pecado. Nossa natureza é pecaminosa, nós herdamos a natureza adâmica. Gênesis 8:21 diz que o íntimo do homem é inteiramente disposto à prática do mal desde a sua meninice. Salomão diz em Eclesiastes 8:11 que o coração do homem é completamente disposto à prática do mal. Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto, é perverso, quem o conhecerá? É incorrigível. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, o mal que eu não quis fazer, que eu não quero fazer, esse quando eu vi já fiz, já foi. Sabe, meu amado, minha amada, às vezes nós sofremos porque nós somos os próprios protagonistas do mal, do erro, do embaraço. É uma rebeldia velada, é uma altivez escondida, é um coração que em vez de estar genuinamente voltado para o Senhor, está mais em busca de popularidade, notoriedade, visibilidade. É um jovem que vem para um aconselhamento e traz a sua dor, e aí o pastor diz, então vamos ver o que a Bíblia nos indica. Ele sai do aconselhamento e faz exatamente o contrário daquilo que é aconselhado. Ou então, um sujeito que tem uma escolha equivocada, toma uma decisão errada, uma ação impensada, não ora antes, faz uma compra, por exemplo. Não tinha para comprar, portanto não planejou, não orou, não ponderou, consequentemente vem uma dívida, e isso vira uma bola de neve, e aquilo que antes era um roubo nas finanças, aflige a alma, de tal maneira que não demora muito, isso pode virar uma depressão, porque um abismo chama outro abismo. Isso porque cada vez que nós usamos mal o livre-arbítrio que o Senhor nos dá, sem deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas, como dizem os jovens, eu estou aprendendo o dialeto deles, dá ruim. E a gente não pode nem colocar na conta do inimigo. Somos nós. Como é que faz? Como é que combate isso? Queridos, buscando santificação, mortificando a nossa carne, procurando ter comunhão plena e constante com o Senhor, buscando ter uma vida de oração, que é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, buscando, desejando ardentemente o Espírito Santo, que Paulo fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, desejando, clamando pelo fruto do Espírito, que Paulo fala em Gálatas 5, 22, 23, o amor, a alegria, a fé, o gozo, o longo ânimo, a paz, o domínio próprio, a temperança, a mansidão, a benignidade, a bondade. Amados, só assim, para nós vencermos, para aniquilarmos, para combatermos a nossa vontade, a nossa carne, a nossa presunção, a nossa inadequação, a nossa altivez, o nosso eu. Amém? Terceira forma, através da qual a adversidade chega para nós, o diabo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, imediatamente nós entramos, queira você ou não, numa violenta batalha espiritual. E Paulo fala isso em Efésios 6,12, dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você se converte, o inimigo imediatamente entra com toda espécie de armação, de trama, de resistência, de tentação.
Ele sabe que está perdendo terreno, e ele ataca de dia e de noite. E vou dizer mais, amado, quando nós estamos na palavra e vivendo a palavra, esses levantes se acentuam, se potencializam. Por quê? Porque essa é a missão do inimigo. E Jesus diz isso em João 10, dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que devemos orar, vigiar e ser sóbrios, porque o nosso adversário, o diabo, ele vem como o leão e fica circundando, fica rodeando, buscando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas glória a Deus, porque ele vem como leão, porque nós servimos o leão da tribo de Judá. Amém? E como combater esses ataques satânicos que vêm para tirar a nossa paz? Tiago fala em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar passa por depender, por temer, por obedecer, passa por santificação, passa, meus amados, pelo nosso procedimento. Eu amo um texto da Bíblia, lá no Salmo 119, versículo 56, olha que declaração do salmista. Ele diz: o meu estilo de vida tem sido obedecer os teus preceitos. Isso é sujeitar. Apóstolo Paulo diz em Efésios 6,11: revesti-vos, pois, de toda a armadura do inimigo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele é sujo. Por isso que Paulo fala em Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, é não brincar com o diabo, é não flertar com o pecado, é não subestimar os desígnios do maligno, é não abaixar a guarda. Tem uma figura que eu gosto muito, que é assim: você não pode impedir que um passarinho pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre ela. Você me entende? Amados, mas essa luta a gente não ganha no grito, na força, no nosso braço, por tempo de igreja, por título que você ocupa na igreja. Não, essa briga a gente vence na autoridade de palavra vivida. Vocês querem ver? Lucas narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, uma passagem que o apóstolo Paulo, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, ele é usado para ensinar e operar sinais e maravilhas. E a unção dele é tão grande que lenços e aventais de Paulo eram colocados sobre os doentes e toda sorte de enfermidade ia embora. No mesmo contexto, a Bíblia fala de alguns judeus que estavam ali tentando praticar exorcismo, e a estratégia que eles usavam era a seguinte: diante de um homem endemoniado, esconjuro-te, diziam eles, eu te expulso, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Até que um dia, um desses demônios vira para esses judeus e diz o seguinte: o negócio é assim, Jesus, eu conheço bem, Paulo, conheço bem também. E vocês, quem são? E esses judeus tomam uma surra, porque não tinham a autoridade da palavra vivida. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno, ou seja, nós vivemos num mundo caído. E amados, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, sempre teremos esse duelo. O diabo patrocinando o mal, mas o Senhor nos entregando as armas espirituais para a vitória. Boa notícia, que a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Aleluia. Quarta e última forma através da qual a adversidade nos toca: as provas permitidas pelo Senhor. Cá entre nós, se nós pudéssemos, nós nos livraríamos desses momentos. Mas, amado, enquanto nós estivermos de passagem aqui na terra, até o glorioso encontro com o Senhor Jesus, sempre teremos as provações conosco. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz em vós ainda maior perseverança. E eu escrevo isso no livro,
Por que a Bíblia nos encoraja a nos alegrarmos nas provações? Jesus não é tirano nem sádico. Eu creio que a principal razão é para que nós nos aproximemos do Senhor. Porque à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, nós percebemos a nossa pequenez, nossa finitude, a nossa incompetência, a nossa falta de condição de solucionar os nossos próprios problemas. Mas ao mesmo tempo, ao nos aproximarmos do Senhor, a gente percebe a grandeza dele, o poder, a majestade, a sua glória. Em última análise, querido e querida, as provações são um convite de Deus para uma vida de dependência no Senhor. O Senhor nos ama incondicionalmente. As provações, meu amado, vêm, querida, para que a nossa fé seja aumentada. Elas vêm para que nós percebamos a boa e poderosa mão do Senhor nos sustentando. A nossa fé, uma vez provada e aprovada, ela gera perseverança. É o Senhor nos treinando para enfrentarmos novas dificuldades com mais leveza. Você entende isso, querido? E aí podemos declarar como Jó, lá em Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu quero concluir essa passagem, eu quero concluir essa palavra, pensando com a igreja, qual é a relevância de sabermos o que nos faz sofrer? Qual é a importância de sabermos de onde está vindo o sofrimento? E eu queria refletir algo com vocês, ver se já aconteceu com vocês. Você acorda num dia, está tudo bem, mas estranhamente você é tomado por um sentimento de tristeza, e você estranha aquilo, e você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí a gente começa a fazer uma análise. Bom, está tudo em casa, todos estão bem, nenhuma tragédia. Bênção. Eu tenho tido plena comunhão com o Senhor, portanto, tenho dominado o meu eu, a minha carne. Bênção. Eu também, por estar em comunhão com o Senhor, discerno, sei que não estou passando por provas. E eu queria abrir aqui só um parênteses para dizer o seguinte, que na comunhão com o Senhor comunica se estamos ou não passando por provas. E o parênteses é o seguinte, quando Jó passa por um deserto muito grande, vocês conhecem a história de Jó, e ali tem o sussurro do inimigo, e ali tem a voz da esposa, e ali tem as vozes dos amigos. Em Jó 19, 25, no meio da provação, Jó diz o seguinte, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que no final ele vai se levantar para me defender e me vindicar, nem que eu esteja no pó do meu túmulo. E ele caminha com o Senhor no meio da provação, até que no final do livro, em Jó 42, 2, ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Fecho parênteses para terminar a análise que você e eu estávamos fazendo. Bom, está tudo bem, não tem fatalidade em casa. Eu estou em plena comunhão com o Senhor, estou deixando meu eu quietinho. E eu sei que não estou em provas, porque senão o Senhor também me comunicaria. Logo, é o inimigo oprimindo, tentando tirar a sua paz, a minha paz. E o que fazer? Amados, é momento de entrar com um louvor que liberta todos os grilhões. Um louvor que vai ministrando ao seu coração. Quando você vê, você já está cantando, você já está pulando, você já está dançando. Você já está sendo ministrado pela alegria do Senhor. E aí você se vê orando e ministrando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que combate as armas da maldade. Em outras palavras, para fechar, o que acontece quando nós estamos em comunhão com o Senhor? Se vier o infortúnio, a paz do Senhor enche o nosso coração. Por estarmos aos pés do Senhor Jesus, fechamos porta para a nossa própria carne e não damos brecha para o inimigo. E entendemos que se vierem as provações, mesmo que um período de dor, nós sabemos que tem propósito do Senhor e tem dia e hora para acabar. E isso enche o nosso coração de fé, de esperança e de alegria. Amados, eu não sei em que momento você está. Se você passou por um vento contrário, se você passou por uma tempestade, e está desfrutando de um tempo de refrigério e de bonança,
ou se você está atravessando um período de dor, porque a nossa vida como crente tem esses ciclos, que são para nos fortalecer. Mas eu creio que o convite que o Senhor nos deixa nessa manhã é para que descansemos na verdade, trazida pelo profeta Naum, em Naum capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: Yahvé, o Senhor é bom, é refúgio e fortaleza em tempos de angústia e aflição. O Senhor conhece e protege os que nele confiam. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Glória a Deus.